O Evangelho aberto a esmo. Caiu no capítulo 12. Aliás, desculpa, 13. Não sabe a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita? Eu vou pedir, por favor, ao doutor Armando que leia o item número 12. Capítulo 13. Não sabe a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita? Item 12. Boa noite. O capítulo não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Item 12. Sede bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se acha contida neste preceito. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento no próximo, e só encontra consolação e ventura nos arroubos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, o caminho da vida eterna se vos abrirá. Além disso, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se buscasseis somente a volúpia que uma ação boa proporciona, permanecerias sempre no caminho do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos, raro é apenas a boa vontade. Vede a multidão de homens de bem, cuja lembrança é guardada pela vossa história. O Cristo não vos disse tudo que tem relação com as virtudes de caridade do amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todas as suas suaves sentenças? Gostaria que dispensasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositário de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm apenas do abandono voluntário a que relegais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, tende mais constância na propagação da vossa nova doutrina. Apenas para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes é que Deus permite que nos manifestemos entre vós. Mas, se de cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas só se produzem para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. Continue. A caridade é a virtude fundamental que é de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperança de melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não passa de um raio muito puro, que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por Ele à criatura. Como desprezar essa suprema bondade? Qual o coração disso compenetrado, bastante perverso, para recalcar e expulsar esse sentimento todo divino?
Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque o Espírito também tem o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das mais devem contribuir para o alívio do vosso semelhante. Vejo com frequência os Espíritos a pedirem que lhes seja dado, por missão, continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e caras irmãs, no seu piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com toda a alegria que provém de uma existência de dedicação e sacrifício. Para mim é uma grande felicidade observar quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a vossa recompensa no próprio exercício dessa virtude. Não há alegria espiritual que ela não proporcione, já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo, assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Graças a Deus. Obrigado, Armando. Zé Carlos, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Som aqui para o Zé Carlos, por favor. Este capítulo 13, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, e o capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação, são os dois capítulos que tratam sobre a caridade. O capítulo 15, ele nos convida a praticar a caridade e exalta que esta virtude é a maior de todas, porque para praticá-la já é necessário possuir todas as outras. E nesse capítulo 13, eles, os Espíritos, em suas mensagens, nos ensinam como praticá-la, como praticar a caridade. E nós podemos garantir que as maiores transformações de nossas vidas surgem quase sempre do nosso ato de doar. Doar, dar, em essência, significa realmente abrir caminhos, multiplicar relações. Doação, como sabemos, não é nenhum privilégio dos irmãos que têm certa posse. Na verdade, todos nós podemos oferecer, quando não temos posse, algum tipo de consolação, com entusiasmo, com esperança, com gentileza, com encorajamento. Às vezes também basta um sorriso vindo do fundo da alma para espantar a solidão do necessitado. Uma frase apenas de solidariedade, um pensamento, é capaz de criar vida nova no espírito em que o sofrimento tenha enfraquecido a sua esperança. E curioso é que a maioria das virtudes tem a sua raiz no ato de dar. Essa que trata deste item, que foi de Santo Agostinho, esse item fala sobre a beneficência. A beneficência, por exemplo, é a doação de recursos próprios. A paciência, uma outra virtude, é a doação da tranquilidade interior. A tolerância é a doação do entendimento, da nossa compreensão, e até o sacrifício é a doação de si mesmo, é doar-se ao próximo com todo o coração e com todo o amor.
Estejamos certos, então, que pela bênção de dar é que a vida de cada um de nós se transformará em bênçãos de Deus. Graças a Deus. Obrigado, Carlos. Bom, meus irmãos, a nossa palestrante de hoje é a Anete Guimarães. Se não me falha a memória, 2 ou 3 semanas atrás, aqui tivemos uma palestra maravilhosa de Ana Guimarães, que é a mãe de Anete Guimarães. A nossa querida Anete é expositora espírita em vários estados do Brasil e em diversos países. Diretora do Centro Espírita Caminho de Esperança, no Rio Comprido. Responsável pelo programa Crônicas de Família na Rádio Rio de Janeiro, a Rádio Espírita do Rio de Janeiro, 1400 AM. Articulista da revista Cultura Espírita. E a sua palestra será sobre visão científica da caridade. Anete, mais uma vez, obrigado por sua presença na nossa casa. É sempre bom tê-la aqui. Que Deus a abençoe, que a Mãe Maria te acompanhe e que a sua palestra seja de muita luz e de muita paz para todos nós, nos trazendo muito ensinamento. Isso é muito bom. E é isso que precisamos. Muito obrigado. Fique à vontade. Uma boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês na noite de hoje. A gente vai fazer uma visão científica, é verdade, mas de um outro quesito, também muito interessante. A década de 90 foi considerada a década do cérebro. Os Estados Unidos da América do Norte reconheceu que todos os sistemas orgânicos já eram conhecidos da ciência. Já sabíamos como funcionava o sistema imunológico, sabíamos como funcionava o sistema digestivo, o aparelho excretor. Os sistemas orgânicos, juntamente com o DNA, estavam sendo totalmente decifrados. Ficava então uma última fronteira, que era o cérebro humano. Havia uma grande dificuldade em se estudar o cérebro humano, justamente porque a maior parte dos outros estudos era realizada através da anatomia comparada. Porém, o cérebro humano, diante do nosso primo mais próximo, o orangotango, tinha tais e tão significativas diferenças que estudar o seu cérebro era irrelevante para entender o cérebro humano. E como era muito complicado estudar o cérebro sem a morte do paciente, ficava então uma fronteira para se desvendar. Então, na década de 90, eles resolveram investir a maior parte dos recursos em pesquisas ligadas ao cérebro. E desses investimentos surgiram algumas tecnologias que nós utilizamos atualmente, como a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e, mais recentemente, o scanner cerebral, que permite analisar o cérebro em funcionamento metabólica, eletricamente e em vários níveis. E com isso decifrar quais áreas cerebrais entram em funcionamento no momento em que realizamos qualquer tipo de tarefa. A década do cérebro chegou ao seu final em grande sucesso. As principais áreas de atuação cerebral foram reconhecidas, foram confirmadas: a visão, a audição, o tato, a memória. As principais funções orgânicas foram todas definidas em suas áreas cerebrais. Porém, ao término dessas conquistas, algumas perguntas começaram a surgir. Se nós podemos encontrar no cérebro todas essas funções, poderíamos encontrar também a moral, por exemplo? Existe uma área cerebral responsável pela moral? Se nós pudéssemos decifrar onde estaria, poderíamos, por exemplo, prever pessoas com comportamentos antissociais, possíveis criminosos, de repente desenvolver algum tipo de terapêutica para pessoas com dificuldades sociais. Então, perguntas a respeito da localização do cérebro, dos sentimentos, das emoções,
começaram a se multiplicar. Seriam as emoções uma função cerebral também? Existe uma localização precisa para essas áreas cerebrais? E vários grupos de cientistas, várias instituições, passaram a se dedicar em encontrar no cérebro áreas responsáveis pelos comportamentos de natureza emocional ou de natureza comportamental. Diante disso, a primeira grande descoberta foi algo que, para nós, tem um grande significado. A primeira área eminentemente de natureza emocional e interpretativa a ser encontrada foi a área do prazer. Ela ficava localizada no sistema límbico, vulgarmente conhecida como centro do prazer. E essa área é responsável pelo prazer que nós sentimos. As sensações têm uma outra área cerebral. Mas se nós entendermos essa sensação como prazerosa ou não, depende desta área específica. Por exemplo, comer é um prazer? Algumas pessoas podem dizer sim, mas se eu oferecer um prato de fígado cru, continua sendo um prazer? Então, alguma coisa pode ou não ser prazerosa. E podemos referir a quase tudo. Por exemplo, a música. Para quem ama a ópera, é um grande prazer. Mas para quem odeia o heavy metal, pode ser uma tortura física. Assim como a arte, assim como todas as experiências humanas. Quando nós sentimos prazer, essa área específica é ativa. Quando esta área não está ativa, nós não entendemos a experiência que vivenciamos como uma experiência prazerosa. Então, a área do prazer foi decifrada. E ela é tão importante que quando uma lesão atinge a área em questão, normalmente, quase 100% dos pacientes vão ao óbito. Por quê? Porque quando essa área é lesada, desaparece o prazer em viver. O prazer em realizar qualquer coisa. O que leva a uma depressão profunda, perda de apetite, perda da vontade e que leva ao óbito direto ou indireto. Então, a primeira área comportamental, emocional identificada é a área do prazer. A área do prazer tem uma dupla função, uma função neurológica e uma função hormonal. Além de identificar uma sensação, dando-lhe um valor de natureza emocional, ela produz algumas substâncias que têm uma ação sistêmica e provocam um grande bem-estar que atinge a várias células corporais. Bom, no momento em que identificaram essa área, um grupo particular de cientistas resolveu fazer uma pesquisa em particular. Sempre houve muita controvérsia com relação a uma atividade humana e a um tipo de experiência sensorial, chamada masoquismo. Nós identificamos no dicionário a palavra masoquismo como aquele que sente prazer com a dor. Essa é a designação do dicionário. Durante muito tempo discutiu-se se isso seria um transtorno da personalidade, um transtorno comportamental, ou seria um desejo particular das pessoas, uma forma, um estilo de vida. Então, durante muito tempo, essa controvérsia surgiu e chegou-se à conclusão que, na verdade, era uma opção que as pessoas realizavam. Mas sempre havia dúvida. É possível sentir prazer com a dor? No momento em que identificaram a área cerebral responsável pelo prazer e uma forma de identificar quando ela estava em atividade, alguns cientistas resolveram responder essa pergunta. É possível sentir prazer com estímulos dolorosos? Resolveram, então, alguns voluntários para submeterem a um scanner cerebral para identificar se isso era um fenômeno de natureza neurológica, se era um fenômeno de natureza comportamental, se havia um significado verdadeiro nessa definição. Então, algumas pessoas que se afirmavam masoquistas, que afirmavam sentir um intenso prazer físico com estímulos dolorosos, se ofereceram como voluntários para submeterem a pesquisa. A pesquisa foi realizada e, para grande surpresa dos cientistas, os resultados não foram os esperados. Confirmaram. Será que nós erramos que essa não é especificamente a área do prazer? Porém, a área do prazer foi confirmada através de inúmeras outras experiências e em outras instituições. Porém, aqueles que se diziam masoquistas e que afirmavam sentir prazer com a dor, ao serem submetidas ao experimento,
não apresentavam atividade cerebral na área pretendida. No momento em que ele estava experimentando os estímulos dolorosos e afirmava estar sentindo prazer, a área cerebral responsável pelo prazer não estava ativa. E a pessoa descrevia: você está sentindo prazer? Sim, eu estou sentindo um intenso prazer físico com os estímulos dolorosos. Porém, os exames não demonstravam isso de maneira objetiva. A área responsável pelo prazer não ficava ativa. Na verdade, ela não só não ficava ativa, como eles encontravam duas outras áreas que ficavam bastante ativas e que já eram conhecidas de algumas especialidades. E eles, a partir da área do prazer, descobriram uma área análoga do prazer, a área do sofrimento. Existe uma área no cérebro responsável pelo sofrimento. E uma das coisas que eles descobriram é que todo tipo de dor causa sofrimento. Porém, o sofrimento não é causado unicamente pela dor. O que causa sofrimento, além da dor, são emoções, sentimentos e lembranças. Então, toda vez que você sente dor, você sofre. Porém, sentimentos também causam sofrimento, lembranças também podem causar sofrimento. Então, o masoquista não só não estava sentindo prazer, como estava sofrendo. E o sofrimento análogo ao prazer, além de ser uma área neurológica, ela também produz algumas substâncias que têm ação sistêmica. E a principal delas é o cortisol. O cortisol é um hormônio produzido pelo estresse. E o sofrimento é um grande produtor de estresse. E o cortisol é um hormônio que já se reconhecia ter uma profunda ação no sistema imunológico. Quanto maior a quantidade de cortisol circulante, mais diminuímos a atividade do nosso sistema imunológico. De maneira que o sofrimento, com o passar do tempo, aumentando a produção desse hormônio, causa sérios prejuízos à nossa saúde física. Então, aqueles que afirmavam sentir prazer com a dor, não só não sentiam prazer, como estavam sofrendo. Porém, como era possível que aquela pessoa afirmasse tão claramente, tão significativamente, inclusive com expressões faciais de bem-estar físico, se ela estava sofrendo? E foi a partir dessa experiência que eles descobriram uma outra área cerebral muito interessante, chamada a área da satisfação. E a primeira questão interessante é que satisfação e prazer não são a mesma coisa. Você pode sentir satisfação com o prazer ou pode não sentir. Por exemplo, bolo de chocolate é algo muito prazeroso. Porém, se você estiver de dieta, você pode estar profundamente insatisfeito após comer um bolo de chocolate. Da mesma maneira, realizando um trabalho extenuante, desgastante, que cause bastante desconforto físico, você não ter nenhum prazer, porém, ao término da atividade, sentir uma intensa satisfação pelo trabalho cumprido. Verificou-se, então, que prazer era uma coisa e satisfação uma outra coisa. Então, eles identificaram a área chamada a área da satisfação a partir dessa experiência com os chamados masoquistas. Porém, era necessário confirmar se a área em questão realmente representava a satisfação. Então pegaram pessoas comuns, que aparentemente deveriam estar se sentindo satisfeitas, e quando a área estava ativa, perguntavam: o que você está sentindo nesse momento? E para a surpresa dos cientistas, 90% dos voluntários com esta área em atividade diziam estar felizes. Afirmavam que o que eles sentiam era felicidade. Um número menor de participantes afirmava estar satisfeitos e um número ainda menor, plenos. Então, a primeira palavra que eles usavam para descrever a atividade na área era felicidade, a segunda, satisfação, e a terceira, plenitude. O que significava dizer: eu não preciso de mais nada, eu me sinto pleno. Será que nós encontramos a área responsável pela felicidade humana? Depois de inúmeras experiências que pareciam confirmar esse prognóstico, identificaram talvez a área da felicidade. Bom, se nós conseguimos, no exame de laboratório, identificarmos atividade na área
da dita felicidade, nós podemos responder uma pergunta extremamente importante para a humanidade. O que é que o homem precisa para ser feliz? Se a área da felicidade foi encontrada, nós podemos então confirmar exatamente o que a gente precisa para ser feliz. Bom, o que é que a história, o que a literatura, o que a informação fala a respeito da felicidade? Então, desde que o homem é homem e luta para alcançar determinados objetivos, qual o primeiro objeto da sua cobiça, do seu desejo? Que ele justifica como sendo a única maneira de encontrar a felicidade. O que é que o homem, em toda a história, mais buscava? Dinheiro, riqueza. Então, desde que o homem conquistou determinadas ferramentas, ele passou a lutar para a conquista das riquezas, que ele afirmava ser a fonte da felicidade. Então, o que a gente sempre ouviu falar, que para ser feliz a gente precisa de muito dinheiro. Bom, se nós identificamos neurologicamente a área da felicidade, nós podemos confirmar isso. Basta, então, um exame neurológico. Então, aqueles que tiverem mais dinheiro, com certeza, serão mais felizes. E a experiência que eles fizeram foi uma experiência muito simples. Pegaram alguns voluntários e fizeram a seguinte colocação: você vai ganhar $100. Você vai ganhar $500. Você vai ganhar $1.000. Enquanto nós escaneamos o cérebro de vocês. Bom, se a área que foi identificada for realmente a área da felicidade, e a principal coisa que o homem precisa para ser feliz for dinheiro, qual dos voluntários estará mais feliz? Aquele que ganhar a maior quantidade de dinheiro. Então, você vai ganhar $100 para se deitar numa maca e deixar escanear o cérebro durante 40 minutos. O outro 500, o outro 1.000. Então, os cientistas esperavam, se o dinheiro é a principal fonte de felicidade, aquele que ganha mais dinheiro fica mais satisfeito. Fizeram a experiência e não obtiveram nenhuma resposta significativa. Não viram uma satisfação tão grande assim, havia algum prazer, porém, nada que justificasse. A experiência foi um fracasso. Bom, talvez não seja dinheiro suficiente. Então, eles pegaram pessoas muito ricas. O que foi difícil de encontrar, que quando você ganha muito dinheiro, você desaparece. A gente gosta de dividir as desgraças. São quem ganha na Mega Sena, não diz para ninguém. Porém, eles conseguiram alguns voluntários que aceitaram se submeter à experiência. Herdeiros de grandes fortunas, pessoas que conseguiram grandes importâncias em dinheiro e que aceitaram se submeter ao scanner cerebral. Foi feita a experiência e o resultado foi insignificante. E o mais interessante é que não só eles não estavam mais felizes do que outras pessoas quaisquer, como havia uma grande fonte de sofrimento envolvida. Eles aparentemente sofriam mais do que outras pessoas que não tinham tanto dinheiro assim. Qual seria a explicação? Bom, a área que eles afirmavam ser a da felicidade era exatamente aquela. Quando ela estava em atividade, a pessoa afirmava estar feliz. Mas eles não acharam uma analogia entre grandes importâncias em dinheiro ou riquezas e uma felicidade particular. Bom, será que nós erramos a interpretação? A área está correta. Bom, eles entenderam que, na verdade, foi um equívoco de interpretação. Na verdade, não é o dinheiro que traz felicidade, é sim gastar o dinheiro. Na verdade, não é quando você ganha, e sim quando você gasta. Logo, o dinheiro não é a fonte da felicidade, é o caminho para encontrá-la. Então, se nós encontrarmos qual é o momento em que você mais gasta recursos, aí sim encontraremos o motivo da felicidade. E onde é que a maior quantidade de recursos é gasta? Para encontrar o que talvez seja então verdadeiramente a fonte da felicidade. Beleza. A maior indústria do planeta é a indústria da beleza. Ninguém gasta tanto dinheiro como para melhorar a aparência. Cirurgias plásticas, emagrecimento, embelezamento. Por exemplo, nós temos crise em toda parte. Existe no Brasil uma indústria que nunca vivenciou nenhuma crise.
é a indústria do esmalte, que a mulher pode largar tudo, mas não deixa de pintar as unhas. E a tecnologia investida no embelezamento é de tal monta que consome uma grande quantidade de recursos e informação na área, por exemplo, da bioquímica, da química. Porque hoje nós sabemos que não existe mais cabelo ruim, existe mulher pobre. Porque a tecnologia conserta quase qualquer coisa. Então, a maior quantidade de dinheiro do planeta é gasta na busca da beleza. Logo, deve ser o que o homem precisa para ser feliz. Mas a gente sempre ouviu falar isso, né? Dinheiro e beleza. Bom, se é a beleza a fonte da felicidade, que é onde as pessoas gastam a maior quantidade dos recursos, então as pessoas mais bonitas, com certeza, são mais felizes. Então, a experiência era simples. Vamos convocar pessoas que sejam reconhecidamente belas, que estejam num patamar de beleza acima de qualquer discussão, e com certeza, nessas pessoas, a felicidade será mais intensa. Então conseguiram artistas, ícones da beleza, modelos, para submeterem ao scanner cerebral. E para a surpresa dos cientistas, não obtiveram nenhum resultado significativo. Na verdade, havia bastante sofrimento envolvido. E uma em particular, uma voluntária em particular, que nos chamou a atenção particularmente para a pesquisa, era Miss Texas. Miss Texas aceitou participar como voluntária da experiência e, enquanto o seu cérebro era escaneado, eles faziam algumas perguntas. E você está satisfeita? Sim, eu estou totalmente satisfeita. O sonho da minha vida é ser a mulher mais linda do mundo. Eu fui eleita a mulher mais linda do Texas e estou totalmente realizada. Desde criança eu participo de concursos de beleza, eu e minha família me apoia, e eu estou totalmente realizada ao ser escolhida a mulher mais linda do Texas. Enquanto ela afirmava se sentir totalmente satisfeita, totalmente feliz com aquela conquista, o seu cérebro era escaneado, e não só. Ela não tinha nenhum traço de atividade cerebral na área da satisfação, como o seu nível de sofrimento era de tal monta que a produção de cortisol que ela tinha na sua corrente sanguínea já estava comprometendo o seu sistema imunológico. Mas ao mesmo tempo que isso acontecia nas experiências, ela afirmava estar totalmente feliz. E quando os cientistas resolveram inquirir esses resultados, não, deve ser algum erro da máquina, porque eu estou totalmente satisfeita. Mas os exames não comprovavam. Inclusive, ela estava em um processo de perda da saúde. Bom, e repetiram a experiência com vários ícones da beleza, e eles pareciam sofrer ainda mais do que aqueles que buscavam o dinheiro. O que tem uma certa lógica, não é verdade? Se a gente pensar que hoje ser um ícone da beleza significa pesar, por exemplo, com 1,70 m, cerca de 45 quilos, passar fome dessa maneira deve ser algo extremamente sofrido. Então imagina vestir um vestido maravilhoso para ir a uma festa morta de fome. Não dá para você aproveitar, porque o que a gente sabe é que a fome dá dor de cabeça, dores no corpo, mal-estar, angústia, mau humor. Daí a intensa agressividade que alguns desses ícones da beleza têm para com subalternos, para com as pessoas. Por quê? Porque, na verdade, manter esse padrão que aparentemente a sociedade cobra causa um intenso mal-estar. Mas o que acontece é que a sociedade sempre disse que a felicidade estava calcada nesses dois, dinheiro e beleza. E eles não encontravam uma reciprocidade nos exames neurológicos. Então, eles fizeram uma reinterpretação. Foi um novo erro de interpretação. Na verdade, não é o dinheiro e a beleza. O dinheiro e a beleza são o caminho para o terceiro, que esse sim é a fonte da felicidade. Porque quando a gente fala de felicidade, sempre pensamos no trinômio: dinheiro, beleza e poder. Então, eles entenderam
que o dinheiro e a beleza eram o caminho para alcançar o terceiro quesito, que era o poder. E o poder vem da ascensão social, da fama, de uma posição de superioridade diante dos demais. É quando você sai do comum e se torna incomum. É quando você passa a galgar os chamados degraus da aceitação social. Então, na verdade, não é o dinheiro e a beleza que trazem felicidade. O dinheiro e a beleza são o caminho para alcançar o terceiro quesito, que esse sim é a fonte da felicidade. Poder. Bom, se é o poder a fonte da felicidade, vamos encontrar pessoas que tenham adquirido o poder, ou tenham o poder, e essas com certeza darão resultados positivos. Então, alguém que era subalterno e foi promovido a chefe de seção. Ele era alguém que obedecia, agora vai mandar. Com certeza ele tem que estar mais feliz. Além disso, convidaram um CEO de uma grande indústria, alguém que era responsável por milhares de pessoas, que com uma assinatura da caneta mudava o destino de determinadas regiões e países. Uma pessoa com intenso poder. E convidaram também um senador dos Estados Unidos da América do Norte, uma das nações mais poderosas do planeta, que com certeza tinha que estar satisfeito. Esses voluntários submeteram a experiência e, analogamente, aqueles com dinheiro e com a beleza não tiveram nenhum resultado significativo. Não só, eles não estavam mais satisfeitos do que outras pessoas, como no caso deles, também o nível de sofrimento era de tal monta que em vários deles comprometia a saúde. Não só não estavam felizes, como estavam sofrendo. Bom, se não é o dinheiro, a beleza e o poder que traz a felicidade, o que é que traz então? Eles refizeram a experiência para tentar confirmar. Será que aquela é a área realmente responsável pela felicidade? Todos os experimentos apontam nesse caminho. Bom, então não é o dinheiro, não é a beleza, não é o poder. Então o que o homem precisa para ser feliz? Resolveram abrir as pesquisas e pegaram um grande espaço amostral. Várias faixas etárias, várias áreas profissionais. E num primeiro momento, eles julgaram que a felicidade estivesse relacionada a uma determinada faixa etária. Por quê? Porque nessa faixa etária especificamente havia maior atividade cerebral na área dita da felicidade. Porém, depois de refinarem as pesquisas, eles chegaram à conclusão que não era uma faixa etária específica, e sim uma atividade específica. Eles descobriram que havia uma atividade humana que realmente ascendia a área da satisfação. Era aquela em que os seres humanos apresentavam maior atividade cerebral na área chamada área da felicidade. Então o quê? Se não era o dinheiro, não era a beleza, o poder, o que é que o homem precisa para ser feliz? Então eles descobriram que a atividade que mais acende essa área cerebral específica é aprender. O aprendizado é o que mais satisfaz os seres humanos. Por quê? Dentre todas as avaliações, aquelas em que a área da satisfação tinha maior atividade eram aqueles em que havia um mais intenso aprendizado. O que faz um certo sentido. Se nós pensarmos que os seres humanos são extremamente frágeis, não temos pelos, não temos força física, não temos garra, não temos nenhum tipo de aptidão especial para fazer frente ao meio ambiente. Como, por exemplo, os felinos, como, por exemplo, determinados predadores. Mas, na atualidade, nós estamos no topo da cadeia alimentar. Não há nenhuma espécie que possa com os seres humanos. E se tentar, é extinta. Nós somos os maiores predadores da Terra. E qual é a nossa força? O que é que nos dá essa supremacia? É justamente a capacidade de acumular conhecimento e veicular. As ferramentas, as aptidões, a capacidade de modificar o meio, essa intensa geração de informação que nos permite superar as demais espécies. Então, se nós pensarmos que nós, como espécie, somos muito frágeis, podemos entender que o conhecimento e a sua forma de acumular seja um desenvolvimento genético. Daí a profunda satisfação.
Tudo bem, mas isso é um raciocínio. Mas será que isso pode ser amparado com uma visão da realidade? Vamos pensar. Pensa aquele momento em que seu filho chega para você: mãe, aprendi a amarrar os sapatos. Como é que ele conta isso? Normalmente, quando você aprende alguma coisa, você expressa intensamente isso de maneira facial, não é verdade? Você pergunta para alguém: entendeu? Entendi. Claro que entendi. A gente sabe automaticamente o quê? Porque se entendesse mesmo, como é que faria? Entendeu? Entendi, é claro que eu entendi. Pensa bem. Qual é a expressão que você faz quando você realmente entende alguma coisa? Triste. Não, entendi perfeitamente. Claro. Não. Normalmente, quando você realmente entende alguma coisa, quando você realmente aprende, compreende, a sua expressão, mesmo a pessoa mais centrada, com menos representação física, pessoa muito séria, quando conseguir, ela faz uma expressão de contentamento. E normalmente é assim, quando a criança vem mostrar que entendeu, que aprendeu. E quando você vê, quando alguém responde certa pergunta, o brilho, o sorriso, a intensidade. E também aquelas situações em que temos alguém que terminou uma universidade, conquistou seus títulos, que normalmente a gente faz com que objetivo? Quando a criança pergunta: por que eu tenho que estudar? Se não estudar, não vai ser nada na vida. Normalmente, o conhecimento é o meio para atingir um fim, né? E, na verdade, o fim é ganhar dinheiro. Então, normalmente, você estuda bastante para você conquistar títulos, então você ascender socialmente e ganhar muito dinheiro. Ou seja, o conhecimento é uma ferramenta para você ascender socialmente. E aí consegue. Você adquire títulos, você vence, e quando você está no auge, você resolve vender tudo e comprar uma posada na costa do Sauípe para ser fiscal da natureza. Ou então diz algo semelhante: eu era feliz e não sabia. E você atribui essa felicidade a uma época em que você não tinha tantas responsabilidades. É aí que está o equívoco. Não é porque naquela época você não tinha responsabilidades. É que naquela época você tinha um intenso aprendizado. Tanto que algumas pessoas que retornam aos bancos escolares parecem remoçar. Tem uma intensidade, um gás. Não é a convivência com gente mais jovem, é voltar a aprender. E o aprendizado acende a área da satisfação ou da felicidade da maneira mais intensa do que todas as outras atividades. Por isso, no primeiro momento, eles se enganaram, achando que a felicidade estava associada à juventude. E depois descobriram que não. A felicidade está associada ao aprendizado. Então, a atividade que mais felicita o homem é aprender. E em segundo lugar, o segundo lugar é muito interessante, porque me respondeu uma pergunta que eu tinha há muito tempo. Qual é o segundo lugar? Qual a segunda atividade que mais satisfaz o homem? Então, eu coloco a palavra em inglês, né? Superação, que é mais ou menos como eles descrevem. Que significa o quê? Superar um limite. Por isso, o homem tem tanto interesse em determinados tipos de competição. Por exemplo, você pergunta ao alpinista: por que é que você subiu nessa montanha? Com imensos sacrifícios. Porque ela estava lá. Então, fincar a bandeirinha lá no alto, com todos os sacrifícios inerentes, por que você faz uma coisa assim? Porque acende a área da satisfação como uma árvore de Natal. Então, pegaram um pugilista que havia ganhado um título mundial e escaneava o cérebro quando ele descrevia o nocaute que lhe deu o título e acendia a área. Mesmo 10 anos depois, acendia igual. Então, quando ele lembrava aquele momento em que ele teve o título, acendia. Então, a intensa satisfação em superar limites. Então, bater um recorde de milésimos de segundo. Por que alguém fica 18 horas por dia treinando para ganhar alguns milésimos de segundo? Por quê? Porque faz parte do homem superar os seus limites. Isso acende a área da satisfação como uma árvore de Natal. É a segunda atividade humana que mais acende a área chamada da felicidade. O que me explicou um negócio interessante que eu não tinha entendido, que é uma coisa muito masculina, né? Assiste o jogo de futebol, o time ganha. Depois ele assiste o VT, o comentário do VT, o comentário do comentário. E eu não compreendia. É que quando você está revendo, acende de novo, você lembra. E por isso a pessoa fica lá assistindo novamente. O que explica perfeitamente essa necessidade que nós temos de competição. Então, a criança chega: tirei
9. Que beleza, foi a maior nota da sala. Então não é só tirar um 9, ela foi a maior nota da sala. Então superar limites, superar alguma limitação. Então alguém que diz, você não consegue. E aí você consegue. A intensa satisfação, eu consegui. Eu superei. Então, pessoas, por exemplo, que têm uma corrida de pessoas com deficiência pelo Saara, junto com bombeiros acompanhando, e no final todos estropiados, feridos, quase morrendo, e a expressão de intensa felicidade que eles têm no momento daquela conquista. Eles superaram o limite, afirmavam que eles eram incapazes e eles conseguiram. E isso causa uma intensa satisfação ao ser humano. Então, em primeiro lugar, aprender. Em segundo lugar, superar limites. O que tem bastante lógica, dá para a gente entender, dá para explicar uma série de comportamentos. Porém, o grande problema não foram esses dois. O grande problema foi o terceiro lugar, que foi incompreensível para os cientistas. Enquanto que entender que não era o dinheiro, beleza e poder, não foi tão difícil assim, entender que o aprendizado e a superação tinham essa função, foi relativamente simples. Porém, o terceiro lugar era algo totalmente incompreensível. Qual a terceira atividade que mais felicita o homem? Sofrer. Bom, esse foi difícil de explicar. Como assim? Em primeiro lugar, aprender. Em segundo, superar limite. Em terceiro lugar, a principal fonte de satisfação humana é sofrer. Mas peraí, não pode. Tem algum problema. Sofrer não produz cortisol? Sim. O cortisol não afeta o sistema imunológico? Sim. O sistema imunológico mais baixo não se torna suscetível a doenças? Sim. Então, como você pode ficar feliz com a autodestruição? Isso não pode funcionar como espécie. Se nós realmente sentíssemos felicidade na nossa autodestruição, a nossa espécie não seria viável. Já teria desaparecido do planeta. Não pode ser. Porém, não importa como eles fizessem as experiências. Terceiro lugar, sofrer. Será? Será que é realmente assim? Aí, vamos transportar para o dia a dia. Fazer uma associação. Por exemplo, quando alguém chega, eu fiz uma operação de vesícula que demorou 1 hora. A minha demorou 3. Pois é, eu tenho uma hérnia eu tenho 2. O meu marido é um problema, o meu é pior. E existe um prazer em dizer isso, não é verdade? Eu estava chegando de uma viagem e desembarquei no aeroporto do Galeão e ia para minha casa, o que normalmente demora cerca de 40 minutos. Levou 4 horas de relógio. Se foi engavetamento, foi imóvel, o que aconteceu? Obstrução na pista, acidente, nada. Não tinha nada. Na saída da Ilha do Governador, várias pessoas foram mortas na calçada. O engarrafamento era todo mundo passando devagar para ver os corpos. Para quê? Para poder dizer, vi os corpos. Eu vi. E dá aquela sensação de superioridade, não é? A pessoa está sempre comparando o sofrimento. Então, você fala das operações, das dores, do karma, e aquilo enche. Já pensou numa conversa? E aí, tá tudo bem? Tá. Tá dizendo, não. Tá tudo ótimo. Olha que coisa chata. Não tem nada interessante para dizer, nada. Nenhum sofrimento, nada. Então, imagine, você ganhou da Mega Sena. Para quem que você conta? Ninguém, para não dar olho gordo. Agora você foi assaltada, sequestro relâmpago. Você liga para as amigas, amiga, fui assaltada. Aí você faz uma festa para contar sobre o drama, como foi terrível. E junta todo mundo em volta para ouvir. E você está no auge da realização. Falando sobre o sofrimento. Você tem uma plateia cativa. Né? Então você chegar, meu filho passou no vestibular. Também naquela faculdade porcaria. Assim, uma coisa... Agora... Quando é um drama, não, aí é uma coisa quente, altamente social, altamente... Talvez eles tenham razão. Uma outra situação, nosso professor de psiquiatria também era diretor do Instituto Médico Legal.
E ele costumava levar vários alunos para participar de perícias e coisas assim. E um dia chegou uma jovem que havia sido brutalmente espancada pelo marido para pedir uma liminar na justiça, fez o laudo e saiu. Passaram 3 meses, ela voltou. Ela havia arrumado um namorado e o namorado bateu nela. E ela foi atrás de uma medida cautelar. Fez o exame, saiu. Passou um tempo, ela voltou. Ela arrumou outro namorado e o namorado bateu nela. No momento em que ela chegou pela 3ª vez, os alunos começaram. Bom, essa aí gosta. E começaram a fazer piadinha e conversar, aquela coisa toda. E o professor chegou, como é que é? Bom, professor, pensa bem, olha só, não é possível, né? É 3ª vez, tem um tempo curto. Ó, né? Dá para a gente entender claramente o quê? Professor, o senhor vai dizer que todo homem bate mulher? Todo homem bate mulher? Bom, ela é azarada. Qual seria, então, a resposta? É que se ele entrar numa sala com 100 homens, de quem ela vai se aproximar? Não é daquele que bate, não. É daquele que ela acha que merece. Porque o grande problema dos cientistas era entender como o ser humano pode se felicitar com o sofrimento. Isso não é normal, não pode ser normal, porque é autodestrutivo. Então, para que isso aconteça, é necessário que haja uma anomalia. E eles resolveram procurar se havia uma anomalia neurológica nas pessoas que sentiam prazer, felicidade com o sofrimento, que era o caso dos masoquistas. Então, quando ele afirma sentir prazer com a dor, não é prazer o que ele sente, é satisfação. Bom, mas como é que a satisfação entra em atividade? A gente sabia, psicologicamente, satisfação era o que você necessitava para atender uma necessidade específica. Mas a nível neurológico, o que dispara a satisfação? O cérebro é uma máquina. É uma máquina que só entende assertivas. Ela é exatamente como um computador. Então, vamos fazer uma pequena experiência para demonstrar essa situação. Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma tarefa simples. Pensem num canguru. Sabem o que é um canguru, né? Ok, pensem num canguru. Pensem num canguru. Estão pensando num canguru? Todos entenderam o que eu pedi? Pensem num canguru. Agora eu vou pedir outra coisa igualmente simples e igualmente fácil de entender. Não pensem num canguru. Não pensem no canguru. Não pensem no canguru. E aí, fizeram? Entenderam o que eu pedi? É uma coisa simples de entender? Então foi teimosia. Se vocês entenderam o que eu pedi, por que não fizeram? Porque essa é uma impossibilidade neurológica. O cérebro é uma máquina que só entende assertivas. Então você dizer não pense no canguru é uma impossibilidade lógica. Então, se você realmente não quiser isso, você terá que substituir por outra atividade. Então, pense no coelhinho, pense no que você quiser. Agora, dizer não pense no canguru é tão inútil como dizer não vou comer esse doce porque estou de dieta. O que normalmente equivale a dizer que a dieta foi para o espaço. Então, não funciona. Quando você faz uma assertiva negativa, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, o que você está fazendo? Você está cada vez mais repetindo a informação e tornando ela mais intensa. Então, o cérebro é assertivo. Então, como é que funciona para ele a questão da recompensa ou da satisfação? Então, o cérebro, que é uma máquina, funciona sempre assertivamente. Então, quando você faz uma coisa boa, qual a sua recompensa? Prazer. Quando você faz uma coisa má, qual a sua recompensa? Sofrimento. Então, o cérebro, ele entende sempre como um fenômeno positivo. Então, a recompensa pelas coisas boas é prazer. A recompensa pelas coisas más é sofrimento. E toda vez que nós realizamos alguma coisa e esperamos a nossa recompensa, nós entramos em modo de expectativa. Cadê a recompensa?
Cadê a recompensa? E se ela demora a vir, nós entramos num estado de ansiedade. Cadê a recompensa? Porque é um ato reflexo. Você espera automaticamente a sua recompensa. Quando ela demora a vir, você entra em estado de ansiedade. E a ansiedade é extremamente desagradável. E a gente tenta fugir dela o mais intensamente possível. Então, no momento em que achamos que somos maus e esperamos a nossa recompensa, que vem na forma de sofrimento, a gente fica esperando acontecer. E aí começa a demorar. E você começa a ficar angustiado. Está demorando, o castigo está demorando. Essa angústia é tão intensa que você corre atrás do castigo. E aí você relaxa. Vai acontecer uma desgraça. Vai acontecer uma desgraça. Eu sei que vai acontecer uma desgraça. Quando acontece, graças a Deus já aconteceu. Já estava nervosa porque não acontecia. Pronto, aconteceu. Sabia que ia acontecer uma desgraça. Qual a sensação? Satisfação. Não, mas peraí, não é possível que seja assim. Vamos lá. Alguém chega numa instituição e diz, o meu marido é o sofrimento, o meu marido é uma mala, o meu marido me atrapalha o meu crescimento espiritual, o meu marido é uma cruz, e fala do marido. Aí a gente vai tratando, e vai, não, você aguenta, não sei o quê, e vai passando o tempo, aí o tempo passa, e sempre carregando aquela cruz, aí um dia vem a notícia, ele morreu, e a pessoa entra em depressão. Peraí, se a cruz se foi e tudo acabou, não era para você entrar em alegria? Não, entra em depressão. É muito comum, né? Você tinha uma doença crônica e foi curar. Fiquei curada. E entra em depressão. Por quê? A fonte da sua satisfação desapareceu. Então, os cientistas queriam descobrir qual é a fonte dessa anomalia. E, ao analisar outras atividades cerebrais, encontraram uma fonte. Nós já tínhamos descoberto, em neurologia, que existem vários chamados bugs cerebrais. Bugs são pequenas falhas de neurologia. Uma delas é o sequestro da amígdala e a outra é a responsável por essa situação. Foi achado um circuito anômalo cerebral chamado circuito culpa-recompensa, que se traduz especificamente assim. O que significa a palavra culpa? Eu mereço sofrer. E no momento em que você é tomado desse sentimento, eu mereço sofrer, você entra em expectativa e só fica satisfeito quando está sofrendo. Então, toda pessoa que se sente culpada, ela busca o sofrimento para finalmente aliviar a sua ansiedade. É o circuito culpa-recompensa. Então, ela corre atrás do sofrimento. Então, imagine que, será que tem lógica? Não. Não tem. Não adianta procurar lógica que não tem. Como assim não tem? O circuito culpa-recompensa é um chamado curto-circuito cerebral. Quando a gente fala de curto-circuito, por exemplo, a eletricidade está passando pelas lâmpadas, que é o caminho normal. Mas se a gente colocar um garfo na tomada, o que vai acontecer? A eletricidade, em vez de circular pelo seu caminho normal, ela faz um curto-circuito. E no momento que esse curto-circuito acontece, qual é a primeira coisa que vocês notam? Que as lâmpadas apagam. O circuito culpa-recompensa, ele acontece numa área do cérebro. E no momento em que esse circuito se fecha, ele interrompe o fluxo de energia para o lobo frontal. E o lobo frontal é responsável pelos nossos processos cognitivos. Toda a nossa lógica, todo o nosso raciocínio, toda a nossa aptidão para avaliar informações e realidades está no lobo frontal. Então, quando você está presa no circuito culpa-recompensa, você simplesmente não raciocina. Então, não adianta procurar lógica, porque você não vai achar. Mas peraí, esse negócio está muito radical, está muito estranho. Será que não? Vamos fazer um pequeno teste. Por exemplo, se eu distribuísse para os senhores, nesse momento, um pino quadrado e um buraco redondo, quantas tentativas vocês necessitariam para ver que pino quadrado não encaixa em buraco redondo? Quantas tentativas? Nenhuma. É até uma pergunta boba, é óbvio. Peraí, você vai lá, peraí, isso não encaixa. Você não vai nem tentar, você vê, não dá. Isso é ridículo, é uma pergunta
irrelevante, qualquer pessoa com o mínimo de lógica vai ver que não encaixa, né? Ok, todos vocês têm aptidão objetiva e vão ver que não. Então agora vamos fazer um teste. Há 10 anos eu grito para esse homem não largar a toalha molhada da cama e ele larga. É uma coisa estranha nisso? Não, frase comum. Peraí, não tem nada estranho nessa situação. Há 10 anos você repete a mesma coisa que não funciona e ainda te prejudica e acha normal. Há 10 anos você tenta encaixar pino quadrado em buraco redondo e se acha perfeitamente são. Nunca pararam para pensar assim? Quer dizer, há 10 anos você repete uma atitude ineficaz, que não te leva aonde você quer ir e acha normal. Você vai de novo, repete, 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 você já não espera nada, você sabe que não funciona. Por que você continua fazendo? O que você está fazendo no momento te leva onde você quer ir? Não. Então por que continua fazendo? O que é que te leva a fazer isso? Você tem um pino quadrado, você tem um buraco redondo, por que você fica tentando e tentando e tentando fazer isso? Isso tem lógica? Isso é uma atitude saudável? Não, mas é que eu nunca pensei nisso. Por que não? Circuito, culpa, recompensa. Peraí, como assim? Vamos lá. Sem brincadeira, né? O sonho de toda mulher é casar, não é não? Então há um sonho incorrente em se casar. Então imagine que um homem lindo, alto, forte, maravilhoso chega para você. Eu te amo, quer casar comigo? Qual é o seu primeiro impulso? É muita areia para o meu caminhão, aí tem coisa. Por quê? Então um homem maravilhoso não pode se apaixonar por você? Claro que não. Por que claro que não? Se eu não gosto de mim, como é que outra pessoa poderia gostar? Circuito, culpa, recompensa. Então, uma pessoa normal, quando você oferece uma coisa boa, ela faz o quê? Aceita, naturalmente, não é? Você quer uma coisa gostosa, você aceita. Então, por que não na vida pessoal? E não é só isso, nós nos aproximamos daqueles que nos fazem mal. Por quê? Porque é o que a gente acha que merece. Circuito, culpa, recompensa. Então, você se sente inferiorizado, você tem a culpa, então o que você faz? Afasta aqueles que te fazem bem e se aproxima daqueles que te fazem mal, daqueles que puxam para baixo, que são críticos, porque você se compraz no sofrimento. Circuito, culpa, recompensa. Mas como? Sim, mas eu não posso fazer isso. Sim, porque quando você tenta lançar a luz da razão sobre esse fenômeno, realmente é incompreensível. Não adianta procurar um sentido. Não tem sentido nenhum. Quando você ativa o circuito recompensa, você rouba energia do lobo frontal. E você se torna, então, incapaz de avaliar de maneira objetiva o que você está fazendo. Você simplesmente não pensa sobre isso. Você faz. Sem pensar. Então, pino quadrado e buraco, tudo bem, fácil. Mas atitudes repetidas, ineficazes e autodestrutivas, você não para pensar que é exatamente a mesma coisa. Justamente porque você não raciocina. Então, por que a terceira principal fonte de felicidade humana é sofrer? Porque um grande número de pessoas acha que merece. E como ela acha que merece o sofrimento, ela corre atrás dele e quando ele acontece, ela respira aliviada e fica feliz. Só que tem um problema. Não importa quão feliz você esteja com o seu sofrimento, todo sofrimento faz mal à saúde. Porque no momento em que você sofre, você aumenta a sua produção de cortisol, compromete o seu sistema imunológico e vai desenvolver enfermidades físicas. Independente de quão satisfeita você esteja. O que compromete a nossa autossuficiência. Daí as chamadas doenças psicossomáticas. Doenças oportunistas que surgem em virtude da nossa autoflagelação. E a gente repete porque gosta.
Peraí, mas isso tem uma... Isso não adianta procurar lógica, não tem. Por quê? Porque no momento em que você ativa o culpa-recompensa, você emburrece, literalmente. Você tem uma incapacidade de avaliar o seu comportamento. Então você repete, há 10 anos eu faço isso, e fala com a maior naturalidade. E, eu já tentei tudo. Tudo. Então senta e morre, porque não há mais nada a fazer, você já fez tudo. A pessoa chega assim, eu já tentei tudo. Então, quer que eu chore por você? Porque não há nada a fazer, só a morte. Será possível que seja assim? Ou é a autossatisfação? O problema é que você não vai sair incólume. E qual seria a alternativa? Mas é uma coisa antiga. Livro dos Espíritos. Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade falou, disse, conhece-te a ti mesmo. Tá, mas isso aí a gente já ouviu falar um tempão, e daí? Sei, Allan Kardec também achou que era assim meio... Ele fez a pergunta, sim, reconhecemos a sabedoria dessa máxima, a dificuldade está justamente em como alcançar o autoconhecimento. E aí vem uma mensagem de Santo Agostinho, que consideramos uma das mais lindas da codificação. Fazei o que eu fiz quando vivi na terra. E dá uma receita. Ao chegar em casa, passe em revista, analise, avalie. Peraí, analisar, avaliar. Peraí, essas coisas, o que é avaliar, analisar, computar? O que significam essas palavras? E onde elas são realizadas? É justamente onde? O lobo frontal é pensar a respeito do que faz, analisar o que faz, contabilizar o que faz, fazer uma análise matemática do que faz, custo-benefício, essas coisas, percentagem. Isso só é feito onde? No lobo frontal. Então, o que é que Santo Agostinho diz? Que você deve racionalizar o seu comportamento. Ok. Se você fizer isso, você aumenta a sua atividade no lobo frontal, que é onde está tudo isso. Onde é que você avalia? Onde é que você analisa? Onde é que você computa? Onde é que você passa em revista? Onde é que você faz esse tipo de análise? É justamente onde? No lobo frontal. E no momento em que você aumenta a sua atividade elétrica no lobo frontal, o que é que você faz? Rompe o circuito culpa-recompensa. E quando você rompe o circuito culpa-recompensa, acontece um fenômeno que a gente conhece vulgarmente como a ficha cai. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Que é aquele momento em que você vai fazer terapia, né? Você pode obrigar alguém a fazer terapia? Não. Tem que ser um processo que vem de dentro. Porque o primeiro passo para você mudar é admitir que tem um problema. Porque se você não admite que tem um problema, vai melhorar o quê? Está satisfatório como está. Os 12 passos dos alcoólatras anônimos. Primeiro passo, admitir que tem um problema. Todo tipo de mudança comportamental, emocional, psicológica, começa com a admissão de um problema. Então, no momento, para você admitir que tem um problema, você tem o quê? Que pensar sobre o resultado da sua vida. Você já parou para pensar em quantos pinos você está tentando colocar nos buracos errados? Quantos são? Já pensou avaliar se o seu comportamento... Então você quer que alguém te ame e você é brutal, agressivo, descortês. E a pessoa não te ama por quê? Porque realmente tem um problema. Peraí, tem lógica essa atitude? Você quer que alguém te ame e você é desagradável? Tem lógica? Não. Culpa-recompensa. Então, digamos que esse homem maravilhoso se apaixonou por você, você diz sim, e começa a fazer a vida do cara o inferno. Por quê? Porque tem areia no caminhão. Tem. E aí no dia que ele vai embora, não falei? Não falei? Você faz para quê? Para produzir o sofrimento que você acha que merece. Quem é o artífice da nossa felicidade? Nós mesmos.
Nós somos os responsáveis. Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade falou disso: conhece-te a ti mesmo. E como a gente faz? É muito, muito complicado? Para quem está preso no culpa-recompensa, parece ser. Mas é simplesmente pense com lógica. Aquilo que você aprendeu na escola ou na loja, chama custo-benefício, produtividade, na sua vida pessoal. Analise o seu comportamento, não pode vir matemático, faz assim, bota uma balança, eu faço isso, eu quero obter aquilo, é equivalente? Não, então não faça. Mas peraí, simples assim? Livro dos Espíritos. Simples assim. Mas quem está falando isso não são religiosos, são neurologistas ateus. A alternativa para o circuito culpa-recompensa é racionalizar a sua vida pessoal. Quando você lança a luz da razão sobre o seu comportamento, você consegue verificar em que local você está criando um circuito culpa-recompensa. E rompe a corrente de felicidade com o sofrimento, readquire a saúde, equilibra o comportamento e tem uma vida razoavelmente de sucesso, com saúde, com bem-estar e com desenvolvimento pleno. Ou seja, não é algo impossível. Na verdade, bastante acessível para aqueles que quiserem tentar. Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Anete, isso aqui é uma pequena lembrança do lar de Frei Luís para você, pela maravilhosa palestra que você nos proporcionou aqui. Leve com muito carinho, com muito amor. Beleza. Boa noite. O mês de maio, que é um mês absolutamente representativo da Mãe de Jesus, é também, dá um pouquinho mais de volume aí, por favor, é também o dia 13 de maio, a libertação dos escravos. E os escravos tornam-se depois, de uma forma geral, nossos queridos e sábios pretos velhos. Pelo tempo, é fundamental que se ouça também evidente as vidências. Eu ia ler um capítulo não muito grande, mas que é impressionante, compatível com a brilhante palestra que nós ouvimos. Mas eu vou ler então um poema do Pai João de Angola. Foi um tempo de muita dor, foi um tempo de escuridão. Preto Velho trabalhava na chibata e pé no chão. Foram dias de revolta, de respeito e solidão. Preto Velho não reclamava, porque estava tudo tão bom. Pai João não vai mais chorar pelos dias de provação. Pai João agradece ao Pai, pois vi de perto a redenção. Ê, meu Jesus, ê, meu Senhor, tem pena de nós, tem dó. Pai João, acredite em ti, teu poder é bem maior. Senzala de Deus é paz, senzala de Deus é luz. Foi lá que eu senti a cruz, foi lá que eu entendi Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Tereza. Seu Eduardo, suas vidências, por favor. Ao virmos para cá, vimos à nossa frente 3 estradas que se abriam
A da esquerda estava coberto de laças e armadilhas. A da direita era escura e muito cheia de pedras. A do meio, mais estreita, estava ladeada por espinhos. Ao chegarmos, vimos seres jogando cartas, outros dados, vários jogavam búzios, outros fumavam, vários conversavam. Todos tinham estranhas formas de pensamento as envolvendo. Todos nós, ao entrarmos, passamos por arcos em chamas, portados pelos nossos índios, que queimavam formas de pensamentos, lavas, embriões, miasmas, que acompanhavam muitos de nós, ainda com o hábito do fumo, bebida, droga, alimentos indevidos e outros sentimentos inferiores. Ao entrarmos no salão, vimos entidades fazendo anotações em fichas, anotando o nível de progresso de cada um de nós. Os árabes passavam tochas, galhos de avelós em todos nós, e a Abdula vibrava intensamente junto à irmã Carmen, que iria fazer a palestra. Durante a prece de abertura e a leitura do Evangelho, os médicos espirituais tocavam em todos nós, com suas mãos luminosas, em cada um dos chakras, talvez estivessem enfermos, fazendo o mesmo nos mais necessitados, que vimos sendo levados para as salas. A Abdula inspirou a Carmen na sua palestra, mostrando de forma tão tranquila e afável que nos envolveu a todos que aplaudiam. Tendo o irmão presidente feito a prece de encerramento na luz de Rocha Lima. Quando o senhor Eduardo fala dessas evidências, que ele fala de prece de encerramento, o senhor Eduardo chega cedo aqui, chega por volta de 2h30 da tarde, 2h30 da tarde, e nós começamos com palestra aqui às 3 horas da tarde. Hoje começou um pouquinho mais tarde, 3h15. Então, já são evidências que ele já vem tendo desde as 3 horas da tarde. Então, essa primeira evidência em que eu encerrava a prece, com prece de encerramento, é a evidência referente à primeira reunião que terminou às 4h30 da tarde. Após a palestra de educação mediúnica, vimos todos os irmãos encarnados em estado de prece, e alguns se aproximavam da mesa para darem suas mensagens. São várias mensagens, devido ao adiantado da hora, eu não vou ler, será colocado no quadro de avisos. Os médios de apoio do salão, após os passos na sala, voltaram ao salão acompanhado pelos pretos velhos que vibravam intensamente. Durante a prece das 18 horas, muitos bocejavam sem cessar, doando ectoplasma que as entidades levavam para as salas da caridade. Os irmãos no salão continuavam recebendo tratamento, enquanto outros irmãos, indiferentes aos trabalhos, estavam sendo executados, conversavam e riam sem cessar. Muitos foram tratados no cérebro, outros nos olhos, vários nos ouvidos, nariz, garganta, e outros foi retirado os cálculos do estômago, da bexiga, dos rins, tudo em silêncio, enquanto os irmãos continuavam a falar
e conversar sem cessar. Uma espiral luminosa converte para cima, surgiu no salão e foi crescendo, envolvendo a tudo e a todos, até que todos nós estávamos dentro dessa espiral imensa. Cantamos a canção de Assis, inspirada por Melo. O presidente fez a prece de abertura e abrindo também o Evangelho, e quando era lido, vimos Frei Luís com os braços cruzados ao peito e as mãos abertas em estado de prece. José Carlos fez o comentário do ponto e vimos as crianças beijando carinhosamente cada um de nós, silenciosamente. O irmão Wilson na vibração de Rocha Lima, Gazola, Melo, Odílio, Lauro Neiva, apresentou a irmã Anete Guimarães como a palestrante da noite. E quando ela falava, vimos inúmeros cientistas do passado presente. Entre eles estava Crook, Darwin, Carrel, e Gandhi vibrava intensamente junto à nossa irmã, a inspirando nos comentários. E muitos fascinados, cientistas fascinados, faziam anotações em fichas. A irmã terminou a palestra, sob aplauso geral, e Vereza, durante a leitura do poema escolhido, os pretos velhos levantavam os braços, abrindo e fechando as mãos em silêncio. Graças a Deus. Obrigado, Sr. Eduardo. Vanete, por favor. Entramos sob os cuidados de Bem-te-vi e Cobra Coral, que passavam em volta de nossos corpos penas coloridas, vermelhas, verdes, amarelas e brancas, limpando-nos de formas, pensamentos e espinhos grossos e pontudos que estavam enterrados no peito, pescoço, coração e rosto de muitos irmãos, quando vieram para cá. Aqui foram atacados por espíritos traiçoeiros que se escondiam atrás de pedras, árvores. Muito se cercaram de outros para machucar mais profundamente, mas não conseguiu. Cobra Coral os lançaram e Bem-te-vi trabalharam ativamente para que todos ficassem limpos, para muito receberem nesta bela noite. Elos luminosos giram sobre nossas cabeças, penetrando delicado em nosso chakra divino, limpando-nos de formas, pensamentos. Cada órgão nosso recebe a visita da luz e nos sentimos mais fortes e felizes. Ficamos transparentes em frente aos senhores do karma. E como somos bem cuidados, delicadamente, totalmente, as deusas brilham e nos tocam, cantando seus mantras. Sentimos a divindade em nós. Nossa mini cidade do amor parece flutuar no ar, na luz, no amor do Mestre Jesus. Estamos bem e muito recebemos. Façamos silêncio e guardemos em nós tanta beleza. Pretos velhos chegam com seus cachimbinhos, perfumando todo o ambiente, trazendo limpeza a muitos de nós, e nos entregam pequeninas pedras, bem pequeninas, que levaremos conosco para retirar o medo da vida, do dia a dia, da violência, da maldade, das magias e bruxarias. E tudo se acabará se com suas orações e boas ações terão a proteção dos pretos velhos e com Jesus nos seus corações
Abram seus corações, irmãos, para o amor, ajude, perdoe, ame, mate a fome sempre dos que precisam. Não se fechem como caracóis. Quanta alegria eles espalham no ambiente, em nós. Vovó Catarina, vovó Cambina, Maria Conga, Maria do Rosário entregam algumas mães pedacinhos de canela para que as ajudem a educar melhor os seus filhos. Essas canelas, esses pedacinhos de canelas, com certeza ajudarão muito a essas mães. Graças a Deus. Obrigado, Vanete. Meus irmãos, o Vereza falou do dia 13. E eu falo do dia 11. Dia 11, Dia das Mães. Parabéns a todas aquelas que já tiveram a oportunidade de ter seus filhos, de ter em seus braços a divindade da maternidade. Parabenizo com todas. Porém, nem todas tiveram essa oportunidade. Mas podem, através de gestos simples, se tornarem de repente até, ou fazerem momentos, de repente, de maior alegria do que aquelas que já tiveram ou têm seus filhos até hoje. Mãe, o sentido pleno da palavra mãe, não é aquela que bota o filho no mundo. Mãe é aquela que aconchega o filho, é aquela que cria o filho, é aquela que dá carinho ao filho, que dá educação, que o acompanha e que eternamente o chamará de meu menino. Esta é a verdadeira mãe. E quantos, ou quantas, poderão ter a felicidade de fazê-lo sem que para isso tenham que ter a dor do parto? Há tantas crianças necessitadas de uma mãe, de um carinho de uma mãe, de um aconchego de uma mãe, de ter um lar, de ter uma casa. Sabemos perfeitamente das dificuldades, muitas vezes, que temos em adotar uma criança. A legislação brasileira é arcaica, é burocrática. Sabemos perfeitamente disso. Mas se corrermos atrás, se tivermos fé, perseverança, poderemos ter em nossa casa um filho adotado ou um filho adotivo. E aquelas que não tenham condições de fazê-lo, que no Dia das Mães se deem um presente. Visite um lar de crianças abandonadas. Vá a hospitais, como por exemplo o INCA, onde muitas crianças lá estão internadas e seguramente não terão suas mães lá no domingo. Há tantas formas de se ter um filho, nem que seja às vezes por algumas horas. Você se tornará recompensada por fazê-lo. Porque quando olhamos e vemos problemas grandes ao nosso lado, esquecemos do nosso.
a alegria é muito grande. Ao fazermos a alegria de uma criança, esquecemos que às vezes estamos sem dinheiro, que às vezes temos outros tipos de problema na nossa casa, no nosso trabalho, até na nossa saúde. A alegria é imensa. Pensem nisso. Se não der tempo para o dia 11 de maio, de repente vai dar tempo para o dia 11 de maio de 2015. Agora, para fazer uma criança feliz, também não precisa esperar o Dia das Mães. Podemos fazê-lo todo dia, a qualquer momento, porque há muitas e muitas crianças necessitadas. Bom, meus irmãos, amanhã é dia de tratamento de dependência química. Começa às 7 horas, vai até às 9h15, 9h10, por aí. Onde quer que estejamos, devemos voltar o nosso pensamento um pouquinho aqui para o lar de Frei Luís durante este horário e vibrar por tantas mães que aqui estarão com seus filhos, esperando um presente deles também, por tantas famílias totalmente dissolvidas, tantas famílias derrotadas, por tanto desespero, por tanta dor que vemos aqui nos dias de tratamento de dependência, que quando começamos era dependência química, hoje em dia temos 1000 dependências. Este salão já está pequeno, mas sempre dá para aconchegar mais alguém. Então, se for possível, pedimos aos irmãos que derramem sobre nós amanhã as vibrações positivas que com certeza chegarão até nós. Muito obrigado a vocês todos, uma boa noite, um retorno à casa com muita paz, com muita tranquilidade. Muito aqui recebemos, muito estamos carregando e podemos já, ao retornar às nossas casas, dividir um pouco com tantos e tantos necessitados que encontraremos no nosso retorno aos nossos lares. Muito obrigado, e eu peço a Helena, por favor, que termine, faça a prece de encerramento para todos nós. Amilcar. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aqui estamos reunidos novamente em vosso nome, nesta casa que vos pertence, Pai, unidos, como é de vossa vontade, num só pensamento, numa única intenção, de encontrarmos o caminho que nos levará a vós. Pela nossa união, pela nossa vontade de crescer, pelo pedido das bênçãos que vem de vós, para que possamos estar atentos para recebê-las e merecê-las.
Abençoa esta casa, Pai. Abençoa os seus dirigentes. Que eles se esclareçam cada vez mais, compreendendo a necessidade de cada um de nós. Abençoa e proteja os nossos médiuns, para que possam ser o canal que levará a cada um daqueles que nos procuram a sua palavra de alento, a sua informação, o momento em que serão tocados para a modificação e para o crescimento de sua alma. Abençoa as nossas crianças e as proteja, Pai. Aos seus mestres, para que possam orientá-las dignamente para o caminho do bem. E abençoa todos nós que aqui viemos em busca, Pai, da vossa bênção, do conforto da nossa alma, da alegria de estarmos nessa vibração de amor que é o lar de Frei Luís. E que cada vez mais possamos crescer para que vós, Pai, sinta a felicidade da renovação de seus filhos. E em vosso nome, Pai, em nome de Frei Luís, de Luís da Rocha Lima, e na certeza da presença dos espíritos de luz que nos iluminam e protegem, pedimos a permissão para darmos por encerrado os trabalhos desta noite, cantando a canção a Frei Luís. Graças a Deus.